Né? Isso aqui é o simétrico aditivo. A distributividade tem a integridade, tá? Tem a integridade, tá? Se, tá? Se sejam A e B inteiros. A integridade é a seguinte: se A vezes B é zero, então o quê? Para a conclusão, A é zero ou o quê? Ou B é zero. É a integridade, tá? São propriedades básicas. É essa propriedade que te permite resolver, por exemplo, equações, usando mão da fatoração. Tá? Usando mão da fatoração. Porque essa propriedade tem que valer quando eu criar um outro conjunto maior, que é o conjunto dos números próximos, que é o conjunto dos números racionais. E por final, o conjunto dos números reais. Final não. Aí tem um conjunto dos complexos, não acaba mais. Tá? Mas o universo aqui do cálculo, aonde eu quero chegar em termos de conjunto numérico, é o conjunto dos números reais. Tá bom? Até que falta mais. E tem o cancelamento. Tá? Sejam A, B e C inteiros. Se A mais C é igual a B mais C, então, qual é a conclusão, hein? Isso é por causa do simétrico, né? Eu somo menos C dos dois lados, eu chego que A é igual a B. Tá? Então, sejam, é o cancelamento na adição, mas tem o cancelamento na multiplicação. Sejam A, B e C inteiros, com C diferente de zero. Aí o cancelamento na multiplicação. Se A vezes C é igual a B vezes C, qual é a conclusão, hein? Então A é igual a B. Posso cancelar. C com C. Aí dividir dos dois lados por C. Certo? Dividir vírgula, porque nem sempre é possível dividir nos inteiros. Tem uma divisão exata, tá? Tá? Mas vale isso. É o cancelamento nos inteiros. Na realidade, isso aqui não é a divisão, não. Isso aqui é qual é a propriedade das que eu coloquei que conclui isso aqui, hein? Qual? Não, mas não tem inverso porque eu estou no conjunto dos números inteiros. Se eu estou no universo dos inteiros, não tem um inverso multiplicativo. Tem um inverso aditivo, que é o simétrico. Qual é a propriedade? Hã? Não, elemento neutro não. Não. É essa daqui, ó. É a integrabilidade. Porque, observe, ó, é a prova disso, né? A prova disso. Tá, a prova só de uma aqui, só para você enxergar que uma propriedade leva a outra, ó. É como se fosse a prova aqui, ó. Tá, a prova. Vou botar aqui prova, ó. Prova disso. Olha, A, B e C são inteiros, o C é diferente de zero. Então, observe, ó. Se A vezes C é igual a quê? A B vezes C? Então... A vezes C, não professor. A vezes C, obrigado. A vezes C. Obrigado. Se A vezes C é igual a B vezes C, então, se eles são iguais, quanto é a diferença deles? Qual é a diferença deles? Quanto é? Hã? Zero.
Porque se eles são iguais, a diferença é zero. Daí, usando um bocado de coisa que tem aqui, daí... Ó, o que é que eu posso fazer aqui? Coloco sem evidência. A menos B vezes C é zero. Qual é a conclusão? Se o produto é zero, ó, daqui para cá é a propriedade distributiva. Agora, qual é a propriedade que eu vou usar? Integrabilidade. Tá? Integrabilidade não, desculpa. A integridade. Integrabilidade é outra coisa. Integridade. A integridade diz, se o produto dos dois números inteiros, se o produto de dois números é um número inteiro, é zero, desculpa. Se o produto de dois números é zero, então um deles tem que ser zero. E aqui eu tenho dois números inteiros, que a diferença de dois números inteiros é o número inteiro, porque a diferença, por definição, é somar com simétrico. E a soma de inteiros, pela propriedade de fechamento, é o número inteiro. Então, esse é inteiro, esse é inteiro. Como o produto dá zero, qual é a conclusão? A menos B é zero ou C é zero. Só que, por hipótese, o C é diferente de zero. Então, quem tem que ser zero é A menos B. E, assim, o A é igual a quê? A B. Então, é a integridade, tá? Que dá essa propriedade. Então, você tem todas essas propriedades quando você está com o quê? Com a definição de adição e multiplicação no conjunto dos números inteiros. Agora, vamos revisitar umas definições interessantes para o que eu vou falar no futuro e para outras disciplinas também, que é a definição de número primo. Quando é que o número é primo, hein? Oh, beleza. Beleza, ótimo. Mas antes vamos ver umas definições. E aí eu vou começar a usar uma palavra. Vou aos pouquinhos, em doses homeopáticas, introduzir uns conceitos aqui, porque você diz o que é uma definição, tá? Olha. Definição. Olha um tipo de definição. Definição não se prova, tá? O que se prova é proposição, tá? Uma proposição é uma afirmação sobre algo e, por ser uma afirmação, pode ser verdadeira ou falsa. As proposições do cálculo são as afirmações que são verdadeiras. E para serem verdadeiras, elas devem vir acompanhadas de uma demonstração, a demonstração da sua veracidade. Eu vou explicar, vai ter aula mais para frente, umas duas ou três aulas, só falando sobre proposições matemáticas, tá? Então, a definição. Ó, uma tipo de definição. Seja N o número inteiro. Ó, nós dizemos que N é par. Quando é que o número é par? Hã? Mas a definição, a melhor definição é uma definição que seja trabalhável. E a definição que seja trabalhável é essa. Dizemos que N é par quando... Você pode achar que eu estou complicando, mas não. Quando existe K inteiro, tal que o N é o dobro de K. O número é par. Dizemos que o número N é par quando ele é dobro de um outro número inteiro. Por isso que o 6 é par. Por que o 6 é par? À luz dessa definição. Porque o 6 é o dobro de 3. Diga. Não tem uma adição de 2 nessa forma? Hã? Não era para ser 2K mais 2 na forma da... Não. É 2K. Por que o 10 é par? Porque o 10 é o quê? É o dobro de 5. E aí aproveita aqui, colocar outra definição. Nós dizemos o quê? Que N é ímpar quando existe K
inteiro. Tá ok. O N é o dobro de K mais 1. Ou menos 1. Funciona também. Então, por que o 7 é ímpar? O 7 é o dobro do inteiro 3 somado com 1. Tá? É o dobro de 3 mais 1. É o dobro de 3 mais 1. A forma correta de falar é o dobro de 3, que é 6, mais 1. Entendido? Então, isso são definições. E o zero? Hã? E o zero? O zero. O zero é par? Você tem que responder, não sei, você tem que responder à luz dessa definição. O zero é dobro de algum inteiro? Não. É sim. O zero é o dobro de zero. Zero é 2 vezes zero. Então zero é par. Zero não é inteiro? Eu não estou... A definição não diz. Dizemos que N é par quando o N é o dobro de um outro número inteiro, não. Eu não estou dizendo isso. Eu disse isso, o número é par quando ele é o dobro de um outro número inteiro? Não, quando ele é o dobro de um número inteiro. Está aqui, o zero é 2 vezes zero, então o zero é par. Ok? Isso são definições, isso não se prova. Eu estou dizendo o que o número precisa satisfazer para ele ser inteiro. É isso. Isso não é um teorema, isso não é uma proposição. Isso não é uma afirmação que carece de valor. Não, isso é uma definição. Tá? Leiam a respeito nas notas que eu estendo mais isso. Aí vem uma proposição. Aí tem uma proposição que é fundamental. Proposição que é o seguinte: seja N inteiro. Seja N inteiro. Vou botar duas numa só. Se N é par, então o quadrado de N também é par. Mas isso não é mais definição, eu preciso provar isso. Porque eu dei a definição de ser par. Agora eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou afirmando o quê? Se o número é par, então o quadrado dele é par. E tem uma outra afirmação que eu vou fazer, aproveitar fazer para aproveitar. Se N é par, então... Se N é par, não. Se N é par, se N é ímpar, então o quadrado dele é ímpar. Não é o dobro dele, não. É o quadrado dele. Tá? Vamos dar uma prova disso. Tá? E isso carece de uma demonstração. Aí vem uma prova. Eu dou esse exemplo, eu vou trabalhar, eu uso esse exemplo para eu trabalhar o conceito de condição necessária e condição suficiente. Tá? Então vamos lá, ó. Então prova de que isso é verdade. Está me acompanhando, minha filha? Me acompanhando, não. Acompanhando o quadro, né? Prova, ó. Vamos lá. Eu tenho que dar essa prova à luz do que eu tenho sobre ser par e ser ímpar. E a única coisa que eu tenho sobre ser par e ímpar até aqui é a definição. Quando é que o número é par? Quando ele é o dobro de um outro número par. Então observe. Se N é par, então existe K inteiro, tal que N é igual a 2K. É a única coisa que eu posso escrever. É isso. N é par, então ele é o dobro de um outro número inteiro. Assim, quem é N ao quadrado? N ao quadrado é o dobro de K ao quadrado. É o quadrado, não é o dobro de K, é o quadrado do dobro de K.
Mas o quadrado do dobro de K, eu sei das operações, que é 4K2. Da comutatividade, da associatividade, não é isso? Porque o quadrado do produto é o produto dos quadrados. Isso aqui é o quadrado de 2 vezes o quadrado de K, certo? Mas isso aqui eu posso escrever como sendo o dobro de quê? De 2K2. Não posso? Onde esse 2K2 aqui é um número inteiro, porque o K é inteiro. Se o K é inteiro, o quadrado de K é inteiro, portanto, o dobro do quadrado de K também é inteiro. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que N2 é o dobro de um número inteiro. E se um número inteiro é o dobro de outro inteiro, ele é o quê, por essa definição? Ele é par. Logo, N2 é par. Está provado. Vamos agora, se N é ímpar, então o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que existe um K inteiro. Eu gosto desses exemplos simples, que são triviais, se você perceber, para você exercitar demonstração, que é uma coisa que eu tenho que fazer muito aqui no cálculo, tá? Então existe K inteiro, tá o quê? Me complete. O N é o quê? É o quê? 2K mais 1. É a única que eu posso escrever. Inicialmente é isso. Mas daí eu dou o pulo. Daí, quem é N2? É 2K mais 1 ao quadrado. E usando propriedades como a comutatividade, a associatividade, a distributividade da multiplicação em relação à adição, o dobro de K mais 1 é o quadrado do primeiro, que dá 4K2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá quanto? 4K, mais o quadrado do segundo, que dá 1. Isso é consequência das propriedades operatórias. Comutatividade da multiplicação, na distributividade da multiplicação em relação à adição e assim por diante. Vocês entenderam aqui? Só que qual é o meu objetivo? Eu tenho um objetivo, qual é aqui? Provar que se N é ímpar, o quadrado de N é ímpar. E como é que eu provo que o quadrado de N é ímpar? Mostrando que o quadrado de N é o dobro de um inteiro? Não, é o dobro. Quando é que o número é ímpar? Quando ele é o dobro de um inteiro mais 1. Acabou-se. Porque isso aqui é o quê? É 2, coloco o 2 em evidência, que é a propriedade distributiva. Que fica 2 vezes o quê? 2K2 mais 2K mais 1. Ou seja, N2 é o dobro desse número, onde esse número que está entre parênteses, eu vou até parênteses de novo aqui, ele é o número o quê? Inteiro. Então o que eu tenho daqui até aqui? Eu tenho que o quadrado de N é o dobro de um inteiro mais 1. Mas quando um número inteiro é o dobro de um inteiro mais 1, ele é o quê? Ímpar. Então o que eu posso afirmar o quê? Logo, N2 é o quê? É ímpar. E acabou a demonstração. Guardem esse resultado aí, porque isso vai ser usado no futuro contra vocês. Desculpa, isso vai ser usado, tá? Pronto. Tá? Logo, então, isso é proposição. Quanto tempo, minha filha? 19 minutos. Pronto, tá bom.